Estamos aqui para ter um momento muito especial de aprendizado. Vem comigo e aprenda a desenvolver sua ideia de negócio. Eu sou Mineia Elga, consultora em empreendedorismo, planejamento, inovação e finanças. Então, me acompanhe nas redes sociais se você tiver a fim de continuar sua jornada. E hoje a gente vai aprender algo muito especial. A gente vai abordar 5 temas especiais nessa oficina: ideação, valoração de uma ideia, apropriação do quadro Canvas, modelagem de sua ideia e verificação com o cliente. Aí você vai dizer: Mineia, do que se trata isso? Que danado é isso? Vamos aprender e você fica ligado que a gente tem muitas etapas bacanas, simples e benção. Vem comigo, você vai revolucionar a sua vida. A gente tem um fluxo, é algo simples, é só para a gente saber quais são as etapas que a gente vai seguir. Então, a gente vai pensar nessa ideia, a gente vai idealizar ela, vai valorar ela, a gente vai se apropriar, ou seja, eu vou me internalizar o que eu preciso saber para poder colocar essa ideia em prática, como eu vou fazer aquele molde, né? Como eu vou criar uma forma de moldar isso e como eu vou verificar se realmente essa ideia que eu estou tendo tem demanda, tem gente a fim de comprar seu serviço. Vamos lá. Então, tudo começa de uma forma muito simples. Na tua prática, no teu dia a dia, certamente você observa que tem um problema que você quer resolver. Então, você trabalha com pintura e o que problema as pessoas têm que você gostaria de resolver, entregar ali algo que realmente faz a diferença na vida delas. Então, vai aí comigo. Pense bem, o que é que você gostaria de resolver na vida das pessoas? Qual o problema? É isso que a gente vai falar sobre ao longo da oficina, sobre como resolver problemas. E aí você vai dizendo: certo, eu tenho um problema que eu observo, e aí eu digo: como eu vou solucionar? Quais são as soluções possíveis? Imagine que você chega em algum lugar, a pessoa está com um problema que você sabe que pode solucionar da melhor forma possível, de uma forma fácil, com baixo custo e com alta qualidade, porque você tem a solução certa para aquele problema. E muitas vezes as pessoas gastam muito e não conseguem resolver seus problemas. E aí vem você, com toda a sua expertise, com toda a experiência que você tem ao longo da sua vida como pintor, como pintora, e simplesmente mostra para ela o seu DNA, ou seja, o seu jeito de ser, o jeito Haroldo, o jeito Roberta, o jeito João, o jeito Antônio de ser e de pintar e de cuidar de uma casa, de um escritório, de um espaço. E aí você começa a pensar, qual é a necessidade desse cliente? Se a gente pensar numa casa de uma família, ela precisa manter a casa, o que está atrelado a essa casa? Pode pensar em beleza, pode pensar em limpeza, em organização, em bem-estar. Lá é o lugar mais especial de um ser humano, de uma família. Imagine que quando você está nesse processo, você simplesmente está entregando algo que vai gerar uma transformação na vida daquelas pessoas por um determinado tempo. E isso é proporcionado com o seu serviço. O serviço de uma pintura, de uma forma de organizar essa casa a partir de algo tão simples, mas tão poderoso e tão diferenciado que é uma pintura. E aí você tem problemas, né, de reboco, de emassar, de ter que lixar, de ter que uniformizar. Imagine você ter um problema que seria mofo. Então você vem com diversas necessidades. Tem pessoas que estão casando, que estão construindo o seu lugar novo. Então elas querem uma beleza, conforto, acolhimento. Está entendendo qual é a vibe que a gente precisa estar observando e entendendo qual é a necessidade? Se a gente for para uma clínica, o que essa clínica precisa? É um lugar que cuida de saúde, uma clínica médica, uma clínica estética, uma clínica de fisioterapia, não importa. Você está cuidando de saúde e bem-estar das pessoas. Então, esse lugar tem que ter uma aparência também confortável, uma aparência que mostre que aquele lugar tá legal, tá limpo, tá confortável e você quer simplesmente chegar lá e se sentir bem. É a primeira impressão. Então, escute qual é a necessidade do cliente. Bem, uma das maiores dores que você pode observar é assim:
Quando o cliente diz assim, ó, eu já passei por tantos pintores e ninguém resolveu o meu problema. Problema de mofo, problema de fofar a pintura. Então, a pintura está fofa porque alguém não pintou certo, porque não aplicou na temperatura certa, porque não deixou a tinta secar no momento certo. Então, ela tem uma dor. Ah, não entrega no prazo, é muito sujo, não prepara o local. Então, quando você começa a pensar nas necessidades, vou te dar uma dica de ouro. Escute o que o seu cliente está falando. Escute qual é a necessidade, qual é a dor dele. Ele vai estar dizendo, poxa, eu quero realmente que é o projeto dos meus sonhos. Eu estou reformando essa casa, esse apartamento. Então, ali tem algo muito precioso para ele e para ela. Então, você vai ajudar essa pessoa a proporcionar algo muito especial, marcante. Tem uma pessoa que vai atravessar a sua vida. Eu tenho uma experiência com um pintor que passou muito tempo comigo. E eu indicava ele para todas as pessoas que eram amigas, conhecidas, clientes. Por quê? Porque ele fez um serviço espetacular ao longo da minha vida. Então, todos os apartamentos que eu tive, eu simplesmente contratava ele para cuidar, porque eu sabia que ele era primoroso, cuidadoso. Ele entendia, ele dava soluções, ele dava sugestões que faziam toda a diferença. Percebe que também você pode ir além, mesmo que o cliente já tenha algo pré-determinado, você pode interagir, dialogar, conversar com ele, ter aquele bate-papo e vocês entrarem em uma sintonia e simplesmente você fazer a diferença. Percebe? Vem comigo. Entendeste qual é a questão da dor? Qual é a dor? Qual é a dificuldade? Não entrega no prazo, atrasa, não lista os materiais corretamente. Então, a obra era para pintar com valor X e ela se torna 2X porque simplesmente o pintor não sabia usar o dimensionamento do espaço, a quantidade de metros quadrados, se a tinta estava apropriada para quantas demãos tinha que dar. Então, tudo isso faz diferença, tá certo? Então, que tal também aprender uma calculadora de tinta? Já pensaram nisso? Isso também pode ajudar para solucionar e mudar essa experiência do cliente de dor para uma experiência fantástica, prazível, que gera bem-estar, que gera alegria. Porque o que a gente quer é ter contentamento com aquilo que a gente está promovendo para as nossas vidas, certo? Então, quando contrato você, eu estou pensando que você vai dar o seu melhor para a minha casa ficar ainda mais agradável. E aí, qual é a sua ideia de negócio, né? Vamos pensar, selecione uma. Normalmente, a gente tem várias ideias, né? Às vezes, a gente vai se especializando também naquilo que você trabalha. Você consegue fazer muitas atividades. Tem gente que se especializa, por exemplo, em pintar pisos. Tem gente que se especializa na parte externa. Tem gente que se especializa na parte de madeira. Tem gente que se especializa em personalização de pinturas. Tem gente que se especializa em trabalhar só para uma empresa, para empresas, para lojas, porque já tem uma dinâmica. Tem gente que só trabalha à noite. Então, a sua ideia de negócio, né, pensando na área de pintura, ela tem uma variedade, uma diversidade imensa. E eu vou te dizer, são muitas oportunidades. Anote aí no papel quais são as suas ideias. O que é que você gosta de fazer também? Porque às vezes você faz um serviço que você não gosta. Não gosto de trabalhar com pintura externa. Eu não gosto de trabalhar com pintura de grades, certo? Então, eu tive uma ideia. Eu estou querendo investir em automatização de pintura, usar máquinas, porque no mercado aqui em Pernambuco a gente não tem tanta oferta. Então, pode ser que isso faça a diferença. Então, anote e você vai justamente entrando nesse ritmo de identificar aquilo que pulsa em você, aquilo que faz toda a diferença, tá? Então, não perde essa oportunidade de deixar que as ideias de negócio possam vir fluir para você. Agora, imagine, a gente vai criar uma dinâmica chamada proposta de valor. Aí você diz assim, Inéia, que danado é isso? Bença, me explica o que danado é proposta de valor. Eu vou te dizer, é uma coisa bem simples. Imagine que você vai contratar um outro pintor ou um outro profissional para sua casa, um pedreiro, por exemplo. Pede uma indicação, você vai pesquisar na internet ou no Instagram, enfim. E aí, de repente, você vê
uma pintura como essa. O que é que você observa? É uma pintura que não está bem acabada, vê aqui que ela pinga, que ela não foi feita aqui a demarcação, isolamento, para não manchar os azulejos. Veja que não está com uma determinada qualidade esperada, não é? E aí você tem uma outra foto aqui que registra algo que surpreende. Uma cor, uma pintura simplesmente perfeita. Então, quando a gente olha, qual é que você contrataria? Imagine, se você tivesse que contratar um pintor para trabalhar com você, um assistente, e ele mostrasse as fotos do que ele faz, o vídeo que ele faz, me diz, quem você contrataria? Isso se chama proposta de valor. Ou seja, aquilo que você faz de melhor, que você entrega de melhor para o teu cliente. Há muitas pessoas que acham que é só pintar uma parede, que é só pintar. É mais do que isso. A gente está pensando em satisfação, entregar aquilo que é precioso, que é seu. Lembra que eu falei do DNA, da sua forma única, que é a sua forma de trabalhar. E essa forma única, ela também precisa se aperfeiçoar, ela precisa ser capacitada. Isso que vocês estão vivenciando hoje se chama um treinamento. Um treinamento é uma capacitação que vai melhorar a sua forma de gerar negócio, dinheiro, melhorar a sua vida, expandir a sua renda, prosperar. Então, tudo isso aqui vai te ajudar, inclusive, a ter mais clientes. Então, quanto mais você aprende, quanto mais você coloca em prática, quanto mais você vai se apropriando, ou seja, você vai aprendendo a fazer e colocando a mão na massa, aí você vê a sua transformação acontecer. Então, a ideia é massa, vamos lá, muitas ideias, mas colocar a mão na massa, ou seja, fazer as coisas acontecerem, experimentar, testar, faz toda a diferença. E muitas vezes, na sua experiência, no dia a dia, no trabalho, na labuta, você descobre formas diferentes de fazer a mesma coisa, certo? E se você começa a estudar, a pesquisar, entrar na internet, pega teu celular e começa a pesquisar sobre técnicas de pintura, você pode não só aprender novas formas de fazer a mesma coisa de uma forma melhor, como também você pode aprender a desenvolver, você tem aquele insight de fazer de uma forma diferente e que vai ter um resultado ainda melhor. Às vezes mais rápido, às vezes mais barato, às vezes que melhora o resultado, a higienização, a limpeza no pós. Então, tudo isso está na tua proposta de valor. Você quer oferecer esse serviço a quem? E é isso que a gente vai começar a falar. Porque eu tenho o seguinte, se eu tenho uma proposta de valor que é diferenciada, que é diferencial, tem dois pintores, um cuida do isolamento, da preparação, ele conversa bem com o cliente, ele escuta bem o cliente, e tem um outro que ele só está preocupado em pegar o serviço e pronto. Então, um está só pensando em custo, em preço, né? E o outro está pensando em fazer a diferença, ou seja, toda a transformação daquele ambiente, daquela necessidade que a cliente ou o cliente está tendo, ele tende a executar conforme a pessoa solicitou. Então, não adianta você pensar que uma tinta vai ter uma demão, vai chegar naquela cor que o cliente estava esperando. Então, você tem que explicar, olha, para essa parede ficar com essa cor, com essa foto, a gente vai precisar ter um acabamento, vai ter que lixar a parede, vai precisar usar a massa corrida, a gente vai precisar lixar, a gente vai precisar dar tantas demãos. Então, tudo isso, você explicando para o cliente, ele vai mostrando que você tem conhecimento, experiência, certo? E ele vai ficando mais confiante, porque você mostra uma coisa que é competência. A gente diz assim, a pessoa tem autoridade, a pessoa é bombado naquele assunto. A pessoa é top. Então, eu confio completamente o meu apartamento, o meu escritório, o meu consultório, a minha loja, a Antônio, porque ele arrasa. Ele é o cara, certo? Então, eu estou falando de uma pessoa que tem valor. Então, o que você leva e o que você entrega para a pessoa não é preço, é valor. E as pessoas estão dispostas a trabalhar com alguém que está muito mais dedicado
para entregar aquela pintura incrível do que uma pessoa que faz um lambujo, tá bom? Então, fica ligado nessa história. Então, quando você estiver nesse processo, não venda preço, trabalhe com valor. E como é que a gente também pode ajudar para que esse valor seja percebido? Então, hoje a gente tem celular, todo mundo tem um celular que tem uma câmera, não precisa muito, você pode fotografar o antes e o depois, por exemplo, vai fazer toda a diferença na hora de você mostrar, como se você tivesse um catálogo. Ó, eu fiz essa casa, eu fiz esse apartamento, e aí você faz o registro passo a passo, a preparação, como foi a limpeza, como foi o pós. Então, tudo isso vai fazendo a diferença na hora que você entra em contato com o cliente para fazer a venda do seu serviço. Seja por indicação, seja porque a pessoa achou na internet, pesquisou no Google, seja porque viu no Instagram, no Facebook, não importa, tá? O primeiro contato, você diz, ó, aqui o meu catálogo de serviço. Veja a minha experiência. É como se você tivesse um grande currículo do que você já fez. Percebe? Sacou? Então, vamos lá. E aí a gente tem, assim, qual segmento de cliente você pretende atender. Então, vamos lá. Todo mundo precisa pintar uma casa, um apartamento, uma loja. É essencial. Então, é um serviço essencial, tá? Principalmente na área pessoa jurídica, ou seja, de empresas. Uma empresa que ela queira estar bem apresentada, certo, para o mercado, para os seus clientes e clientes, precisa estar bem apresentada, com aparência bem cuidada, limpa, organizada, bonita, ter uma beleza, um aconchego. Então, essas empresas, elas tendem a pintar com mais frequência, ser uma parte, tem um orçamento, tem uma previsão de fazer, geralmente se faz em épocas menos chuvosas, né, por conta da temperatura, por conta da secagem, enfim. Então, quando a gente pensa nesse público, esse é um segmento, mas eu posso me especializar em lojas, eu posso me especializar em clínicas, eu posso me especializar em bancos, eu posso me especializar em segmentar, atender só condomínio, certo? Eu sei pintar condomínio como ninguém, então eu tenho uma estrutura, eu tenho todos os equipamentos necessários para fazer pintura em prédio. Então, você vai tendo aquele foco que você vai se especializando naquele momento. No caso de pessoas físicas, né, que eu falava de casas e de apartamentos, também são necessários. Só que o que acontece? O tempo das pessoas pintarem as casas não é o mesmo de uma loja, não é o mesmo de uma clínica. Então, a rotatividade de demandas de pinturas não é a mesma, porque a durabilidade é muito maior do que comparado à de uma empresa. Então, assim, também, só que a gente tem uma quantidade de casas e de apartamentos muito maior. Então, se a gente comparar, é infinito, é infinitamente maior. Então, o campo se torna também mais, um mercado mais abrangente para você fazer. Quem mora na região metropolitana do Recife, por exemplo, ela tem um rol de quase 50% da população de Pernambuco está na região metropolitana. Então, se você mora em Paulista e tem uma demanda em Piedade, em Jaboatão, então não é tão longe, dá para atender. Tem pessoas que trabalham na região metropolitana e fazem serviços em Gravatá, em Limoeiro, em Carpina, em outros lugares. Por que elas vão fazer no interior se de repente tem pintor naquela cidade? Talvez porque ele tenha valor e não preço. Percebe a diferença? Então, quem trabalha bem, quem entrega um bom serviço, minha gente, é nome, é boca a boca. E tem que aprender um pouco mais a divulgar isso, certo? Não ficar só para vocês. Então, você pode trabalhar com essas pessoas, que eu vou distinguir duas pessoas físicas, certo? Só para você ficar ligado. Aquelas que gostam de fazer as coisas, né, por conta própria. É aquele curioso, aquela curiosa que vai lá se dando a comprar tinta, qualquer material, aí não sabe que tem que lixar direito, não sabe como fazer, então ela se aventura a fazer. Então, são pessoas que estão ligadas muito a preço, focam no preço. Então, tem que ter um pouco de atenção para que você possa mostrar a qualidade do seu serviço, certo? Sem comprometer o seu valor. E aí o valor pessoal mesmo, como profissional. Você dá valor ao seu trabalho, à sua dedicação, ao seu tempo, ao seu estudo, à sua dedicação, à sua capacitação. Então, você vai ter um diferencial e você pode mostrar ela. Então, ela vai estar disposta a pagar o seu valor e não um preço
que qualquer um pode oferecer, tipo, mais barato, mas e aí, qual é a tua entrega? Olha aqui o meu catálogo de serviço, veja como ele é bem e veja o que é que meus clientes dizem. Eu tenho aqui, ó, printei, tirei aquela foto da mensagem, do depoimento do meu cliente, da minha cliente, agradecendo e publiquei, mandei para outras pessoas e aí mostra que você está na parada, você está por cima. Então é isso que faz a diferença também. Não adianta você fazer um bom trabalho e ficar só para você, percebe? E tem aquelas outras pessoas físicas que elas contratam um pintor, certo? Elas planejam, elas têm a época, porque às vezes tem crianças, tem idosos em casa, então tem que ter um planejamento e elas também contratam esses profissionais para executar o projeto. Então, elas querem que tenha um resultado, que elas querem ter menos dor de cabeça. Eu não quero ter dor de cabeça, eu quero entrar no meu apartamento, sair do meu apartamento. Às vezes, muita gente sai do apartamento, né? Tem muita alergia, tem muita... E hoje as tintas estão ficando cada vez mais tecnológicas, assim, avançadas. E aí você tem um resultado muito bacana, muito massa, que é simplesmente... Você volta para o apartamento e não está com aquela tinta entranhada, aquele cheiro. E eu posso dizer com categoria, assim, com bem experiência, porque eu sou muito alérgica. Então, quando eu estou nesse processo, e eu adoro mudar as cores da minha casa, as paredes, então eu invisto nisso, eu acho totalmente diferenciado. Então, quando eu volto para minha casa e vejo que está tudo organizado, que o trabalho vai ser mais da organização dos meus móveis, das minhas coisas, e não daquela sujeira. Então, a gente quer a diferença. Chegar e tipo, uau, incrível, ficou do jeito que eu imaginei. Você surpreendeu, você fez mais. Poxa, esse acabamento aqui de uma parede para outra com uma cor diferente ficou sensacional. Veja que isso não tem preço. Aí aquela fase que você diz assim, poxa, você fez com tanto amor, você fez com tanto cuidado, com tanta dedicação, que também vem um reconhecimento do teu cliente, da tua cliente, sobre o que você fez de melhor. É o que você entrega de melhor para o outro, percebe? Então, aí a gente vai lá. O que poderia inovar nessa proposta de valor? Então, vem lá. O que as pessoas mais reclamam às vezes? Sempre quando você faz um serviço, alguém dá um retorno para você. Como foi, se gostou, se não gostou, o que é que poderia melhorar, que sentiu falta. Então, tem uma coisa que também eu queria ressaltar. Não entendam uma crítica ou uma insatisfação como algo totalmente ruim. É algo que você pode transformar. Ruim escutar o que a gente não gostaria de escutar não é bom, mas você pode transformar isso numa grande oportunidade, transformar aquilo numa melhoria. Então, se a pessoa reclamou que ficou com mancha no piso, que não ficou bem isolado, que não houve a cobertura dos móveis, enfim. Então, que tal pensar em aprimorar, em fazer isso acontecer de uma forma ainda melhor? Quais são as formas que você pode utilizar? Será que eu tenho que comprar ou pedir para comprar lona? Será que eu tenho que prender essa lona? Será que essa lona não está soltando? Será que eu tenho que pensar em plásticos que possam cobrir os móveis? Então, tudo isso vai preservando. Então, ao preservar o espaço, o pós, isso a gente está pensando em todas as fases do serviço. Isso talvez possa ser uma forma diferente. Todo mundo pega um pano de chão molhado e, tipo, vai lá, pinta, passa o pano de chão molhado. Será que isso é a melhor forma mesmo? Será que isso não atrapalha, você não perde bastante tempo? Será que tem uma forma diferente de eu fazer isso? Essa forma diferente é que é a inovação, percebe? Então, quando a gente faz algo diferente do que eu venho fazendo, eu inovo. Eu faço algo que vai me gerar mais benefícios, tanto para mim, que estou executando o serviço, como também para a pessoa que vai receber aquilo que você está fazendo de melhor, entende? Então, você pode surpreender a cliente, por exemplo, o cliente, quanto à limpeza, tá? Então, você vê, poxa, eu cheguei lá e estava tudo perfeito. Nossa, o senhor Antônio vai ser amado, assim, vai ser, sabe, marcado no Instagram, indicado para as amigas e amigos.
e você vai ser amado, vai levar para todo sempre. E isso se chama fidelidade, certo? Você vai fidelizando os clientes porque sabe que você faz, não falta serviço. Não falta serviço. Os bons profissionais na área de pintura, sobretudo, não faltam serviço. Já pensou em ter aquela agenda? Uma agenda que anota direitinho, ó, eu levo 10 dias para fazer. É uma forma. Quantos pintores usam uma agenda? Quantos pintores marcam o horário de visita? Quantos pintores usam uma coisa simples para organizar a sua vida, o seu negócio? Então, você vai pensando em várias formas de usar. Olha, eu estou gastando muito tempo no serviço de pintura, eu estou gastando a maior parte do tempo lixando. Demora muito, principalmente quando é coisa pequena, grade que tem. Aí você vai ver, será que não está na hora de eu, se isso me consome mais de 30% do serviço, aí eu tenho uma hora de trabalho, enfim, o material até não, mas é a hora de trabalho que mais dificulta. Será que não está na hora de eu ver quanto é que é uma máquina, ou alugar uma máquina que lixa? E aí, quando eu penso nisso, você diminui o tempo e agrega valor, né? Se a pessoa quer que você pinte um apartamento em uma semana, se você for lixar, talvez você precise de 10 dias. Mas se você tem uma lixadeira automática, então talvez isso caia para menos de um dia, percebe? Então, isso é inovação, é fazer algo melhor em menos tempo, com menos custo, é algo que vai sendo parte do teu diferencial, da tua proposta de valor. A gente vai dar uma parada agora, certo? Nessa fase, para entrar numa próxima fase, que é a gente se apropriar disso na prática. É importante a gente saber como você vai usar isso na prática. Então, fica comigo. Daqui a pouco a gente volta.